Multiversal Flaviano. Então, nós temos aqui um artigo escrito aqui pelo Craig Evans. Esse camarada aqui é um muito conhecido teólogo no meio cristão, no meio cristão. Esse cara aqui é top das galáxias. Então, ele vai falar sobre o início de Marcos e a inscrição do calendário de Priene. O calendário de Priene, que foi um artefato aí encontrado e se refere a uma inscrição honorífica atribuída ao imperador Augusto. Então ele vai dizer aqui, dos evangelhos judeus, do evangelho judeu ao evangelho greco-romano. Ele vai falar o quê? Ele vem trazendo aqui nesse artigo uma série de uma relação entre Jesus, os títulos que Jesus recebia, as coisas que Jesus fazia e os imperadores romanos. É isso que o Craig Evans vem dizendo. Ele vem reconhecendo, ele vem dizendo, olha, efetivamente, Jesus é tratado com os mesmos títulos do imperador. Ele faz referência aqui ao endeusamento, ao título de Deus, faz referência ao triunfo romano, faz referência, e a primeira referência que ele traz, vou trazer aqui, então ele, para iniciar aqui essa abordagem, ele fala sobre a inscrição de Priene. Ele traz aqui o texto grego, look at this aqui, tudo isso aqui é o texto grego, ó. E ele traz a tradução do texto grego. Então, nessa tradução aqui, do texto grego, essa tradução ela nos revela uma série de coisas. Veja que ela é a OGS 458, né? E ela vem trazendo o nascimento do imperador César Augusto. E ele vem trazendo esse nascimento como um evangelho. E, para isso, essa inscrição, ela traz diversos títulos divinos utilizados para o imperador, que também foram utilizados por Jesus. E nessa inscrição aí, o autor recomenda que que as eras passem a contar a partir do nascimento do imperador de Augusto. Essa inscrição é datada do ano 9 ou 10 a.C. Engraçado que Priene é uma cidade da Ásia Menor, exatamente ali na atual Turquia, onde nós temos os relatos que tinham igrejas da Ásia, para as quais o livro de Apocalipse, inclusive, foi dedicado. Curioso é saber que essa cidade de cristã, essa área do continente asiático, esse país, hoje a Turquia, de cristão não tem nada. Ou seja, o local que era o foco do evangelho, destinatário de cartas, de livros, de obras, se tornou um lugar vazio para o islamismo. Mas Roma, que era o local hostil para o cristianismo, tornou-se sede do cristianismo. Inclusive, o local onde o primeiro evangelho estava sendo escrito em Roma para romanos, falando acerca dos judeus. Então, o que é que tem escrito aqui? O que é que tem escrito aqui olha lá, vamos lá. Pareceu bem aos gregos da Ásia, na opinião do sumo sacerdote Apolônio, visto que a providência ordenou todas as coisas, e eu tenho aqui a tradução, essa tradução aqui em inglês, ordenou todas as coisas. A providência que ordenou todas as coisas está profundamente interessada em nossa vida. Vamos lá. Colocou na mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, o imperador, a quem ela encheu com virtude. E aí ela chama Augusto aqui, dizendo, enviando-o como Salvador. Então não é à toa, olha bem, temos aqui o título de Salvador. Não é à toa que o nome do Messias é Jesus. Não é à toa.
que significa aquele que salva. Aí aqui embaixo diz assim, ó, o dia do nascimento do Deus, ou seja, dando um título a Jesus, o mesmo título que Jesus, o título ao imperador, o título divino, que era o título de Jesus. Tomé chamou Jesus assim. Marcos inicia, inclusive, chamando ele de filho de Deus, e se ele é filho de Deus, ele é um Deus também. E aí ele diz o seguinte: o nascimento de Augusto foi o princípio de quê? Alabá-suricã. O que é que está escrito aqui? O nascimento do Deus Augusto foi o princípio do Evangelho. Está escrito aqui, foi o princípio do Evangelho. Essa palavra Evangelho está aqui nesta pedra. Então, o Craig Evans, ele vem fazer referência a essa pedra aqui, trazendo essa inscrição aqui, e ele trazendo as diversas semelhanças entre o imperador e Jesus Cristo. A primeira que ele traz é aqui, ó. Deixa eu descer aqui, ó. O Evangelho. É a primeira semelhança que ele está trazendo. Vou aumentar aqui, ó. O Evangelho, ó. O reino do imperador, o reinado do imperador, a vitória, era anunciada como um evangelho, ou boas novas, evangelion, ou evangelizestai. Evangelho ou evangelizestai. As boas notícias eram celebradas como um evento religioso. Como é que você não tá? Como é que você afasta Roma da religião cristã? Me diga aí. Isso aqui é um autor cristão que está dizendo isso. Ou seja, ele está dizendo aqui exatamente que as boas novas, que esse evangelho ali, era um evento religioso que precedeu a literatura cristã. Então, essa palavra evangelho, essa associação entre Jesus e esses títulos, é uma associação entre Jesus e os títulos do imperador. Então, as cidades, por exemplo, ofereciam sacrifícios aos deuses diante dessas boas notícias, ao receber essas boas notícias. Quando estava vindo a era de um herdeiro real. Então, quando estava vindo um herdeiro real, eles celebravam e ofereciam sacrifícios aos deuses. Olha, essa inscrição aqui, vamos lá. Essa inscrição aqui de Priene, do calendário de Priene, que foi mencionada aí acima, ela descreve o nascimento de Augusto, o nascimento das boas novas para o mundo. Plutarco diz que o número de pessoas navegou para Lesbos, desejando anunciar para Cornélia as boas novas, da mesma, olha o termo aqui, ó, as boas novas, que that the war was over, que a guerra tinha acabado. Veja que as boas novas, elas se referem a assuntos reais. Boas novas, falou em evangelho, está se falando em assuntos reais. E aqui, aqui tem os judeus entenderam essa terminologia. Quando foi divulgado para o mundo a ascensão de Vespasiano ao trono, cada cidade celebrou as boas notícias. Olha, isso aqui, o Francis, o Craig Evans está desempregando a gente. Está desempregando. Eu não sei o que é que eu vou fazer, não. O que nós falarmos aqui vai ser mais do mesmo. Você que é evangélico, que está me ouvindo aqui, você não pode ir contra. Isso aqui é um teólogo cristão que está dizendo isso, pô. Isso aqui não é eu e nem o Francis, nem o primo Mateus que estamos falando, não. Nós só vamos aqui mostrar para você mais do mesmo, mas é sediço, é pacífico. Deixa eu puxar aqui para cá, é pacífico que o Jesus utiliza títulos, ou seja, não é Jesus. Quando a gente fala Jesus, tem 3 Jesuses. 3. Existem 3 Jesuses correndo ao mesmo tempo. Primeiro, o primeiro Jesus
é o Jesus, é a possibilidade do Jesus histórico. Que, na verdade, como ninguém sabe definir quem é, como ninguém consegue chegar nele, se torna um Jesus histérico. Em vez de histórico, histérico. Ninguém consegue. E olha que Jesus deu uma crise dessa aí nos evangelhos. Pensavam que ele era louco. Pensavam que ele estava com demônio. Então, esse Jesus histórico é o primeiro. Ele é um Jesus místico ainda. Ninguém conseguiu provar quem é. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. Muito bem. Mas é uma possibilidade acadêmica. Se eu, o Francis e o primo ateu estamos aqui debatendo com outros acadêmicos para saber se Jesus existiu ou não, é porque academicamente, cientificamente, essa situação não está resolvida na academia. Ninguém fica aqui, pô, será que Napoleão existiu? Será que Getúlio Vargas existiu? Eu defendo que sim, você defende que não. Então, para a academia ainda é uma interrogação. Nós estamos convencidos disso. Pelos nossos estudos, chegamos a esta conclusão e defendemos este conceito, Flaviano, que nega efetivamente. Mas esse Jesus histórico, esta possibilidade do Jesus histórico, é o primeiro Jesus. O segundo é o Jesus da narrativa, o Jesus dos sinóticos, o Jesus de João, o Jesus de Atos, o Jesus de Paulo e o Jesus de Apocalipse. Cada autor tem um Jesus diferente do outro. Cada autor tem, inclusive, discípulos diferentes uns dos outros. Lucas vem trazendo os discípulos abestalhados. Por que Lucas faz isso? Lucas já quer dar entrada no assunto Paulo. Ou seja, os discípulos não eram tão crédulos assim. Né? Não é. Aí em Atos, ele inicia, ele dá entrada, dá espaço, abre espaço. Oh, abram alas, que eu quero passar. Entra, então, o Paulo. Ou seja, os discípulos nem conseguiram escolher Matias, escolheram Matias, mas Deus escolheu Paulo. Olha que teologia bonita. Só um adendo, Scania. E eles mudaram de discípulos que aprendem para apóstolos, que são aqueles que mensageiros. Ou seja, olha a mudança dos autores, dos sinóticos são discípulos. Paulo e outros já são apóstolos, né? Então, Paulo vem como esse 13º, o 13º. Então, Paulo desconsiderou os 12. Jesus escolheu 12, mas ele tá nem aí para Jesus não, rapaz. O Jesus que apareceu para ele foi outro. Agora eu fico achando interessante, sabe o que, Francis? Porque Paulo veio Paulo não poderia ter vindo depois dos evangelhos, porque Paulo não falou da infância, Paulo não falou disso, Paulo não falou daquilo. Vem cá. Quer dizer que, para você, que é historiador, os evangelhos vieram depois de Paulo, né? E por que os evangelhos não falaram nada de Paulo? Não previram que Paulo estava vindo? Por quê? Quer dizer, fechou 12. Os evangelhos, então, eles trabalham como se Paulo não existisse, porque Jesus escolheu 12. Ele comissionou 12. Então, se o Paulo aparece depois como 13º, é porque quem estava escrevendo os evangelhos não estava prevendo Paulo. Paulo não existia na literatura. Paulo, entendeu isso aí, França? Copiou isso aí? Paulo é alguém que vem depois. Mas as cartas de Paulo é que são citadas pelos pais apostólicos primeiro, que o maior argumento é esse. Mas essas pessoas não sabem ou desconsideram que as cartas de Paulo tinham destinação difusa, tinham natureza difusa para a coletividade, não os evangelhos. Lucas dedica o seu evangelho para uma pessoa, a quem ele chama pelo codinome de excelentíssimo Teófilo, que não era qualquer pessoa, era um romano. Porque esse kratistós, esse pronome de tratamento, era um pronome utilizado para oficiais romanos, para autoridades romanas. Esta autoridade, esse Teófilo, que patrocinou a feitura do Evangelho de Lucas, encomendou, patrocinou e foi destinatário. Quem está dizendo isso não sou eu não, viu? São seus teólogos aí, os seus PhDs, que afirmam isso nas mais diversas obras. Aqui, ó, tá cheio de obra aqui, ó, de teólogo dizendo isso. Que Teófilo nem nome é um epíteto, é um apelido, nome.
É um título atribuído a alguém que se queria, por algum motivo, esconder a sua identidade. Então é por isso, ou obtuso, sou Satanás. É por isso que os evangelhos não são amplamente difundidos, como as cartas de Paulo. Ou seja, os pais da igreja vão falar primeiro de quem? De Paulo. Porque o objetivo dessas cartas é um objetivo difuso, não os evangelhos. Então vamos lá. Retornando aqui. Então, é ser disso, e os evangélicos, os cristãos, têm um problema para resolver, porque como é que nós vamos resolver essa semelhança aí? De tanto título para o imperador, sendo utilizado também para Jesus. Não, Jesus é nosso rei. Olhe bem. Aí vem os teólogos e dizem que os evangelhos foram escritos na década de 60. Não pode. Pera, não. Os evangelhos foram escritos em 60. Ou seja, em plena guerra, problemas entre sediciosos, motins se realizando, cada um querendo ser Messias. Olhe bem, Júlio César foi deificado, Augusto foi deificado, Tibério não foi, depravado. Cláudio, ou Calígula, o assassino, não foi. Cláudio conseguiu ir, Nero foi lá e derrubou a deificação de Cláudio. Olhe bem, então nós estamos aí, após a era augustiana, após Júlio César e Augusto terem passado, com Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Vitão e Otélio. Todos esses imperadores aqui sem título, sem a oportunidade de usufruírem da deificação, do título de ser Deus. Aí vem uma literatura escrita em Roma e para romanos, dizendo que alguém, um judeu, é o filho de Deus, utilizando diversas características imperiais neste personagem criado, e essa literatura prospera. Essa literatura prospera magicamente, a despeito da época da guerra que o mundo estava passando, a despeito dessa situação horrorosa de sedição, de revolta, de motim, esse fogo de monturo bélico, esta obra prospera. Ela deflagra, inclusive, deflagra outras obras. Aí o crente, e eu digo crente, lato sensu, vem dizer o seguinte: não, os romanos não poderiam ter criado Jesus, porque Jesus tem os títulos de César, ele vai combater com César, então o romano não ia criar uma pessoa para concorrer com César. Ou seja, o pressuposto uma pergunta inválida. Academicamente, essa pergunta, nós sabemos que é uma pergunta de pesquisa, ela tem que ser válida. Essa pergunta é inválida. Por quê? Porque o obtuso ele desconsidera que a pergunta não é essa. Não é que os romanos não fariam um Deus igual a César. A pergunta é por que Jesus prosperou em Roma, mesmo em meio a essas situações debilitantes, essas situações sediciosas em que Roma estava? Por que essa literatura prosperou? É exatamente por isso, porque ela só poderia prosperar se aquele personagem fosse o próprio imperador. Não, rapaz, é só colocar a cabeça para pensar. Roma, Marcos, o autor de Marcos, estava escrevendo o seu evangelho em Roma para romanos e falando dos judeus. Engraçado. Esse autor de Marcos, ele é um judeu, ele é romano no sentido político, porque ele defende os romanos. Mas ele, como é que eu sei que ele é judeu? Por causa dos aramaísmos presentes em Marcos. O aramaísmo que está em Marcos está dizendo assim, ó, eu, escritor, eu sou um judeu, mas agora eu estou defendendo o interesse romano. Quem é que estava fazendo isso na década de 70? Iosef Ben Matitiarro, Flávio José. Só tem Flávio José, meu amigo. E quando você vai analisar a digital
do autor de Marcos, você vai analisar, você olha para o autor de Guerra dos Judeus e encontra a mesma digital lá. Então, a nossa relação entre Guerra dos Judeus e Marcos não é aleatória, não. Nós vamos ter oportunidade de mostrar isso aqui, passo a passo. Vamos mostrar isso. Características linguísticas, conteúdo, características literárias, uma palavra que eu gosto muito de usar, simbiose. Existe uma simbiose literária. Quem olha para a Guerra dos Judeus está olhando para os evangelhos. Então, esses três Jesuses, o primeiro é o Jesus histórico, que é uma possibilidade, que já está se tornando uma coisa mística. O segundo é os Jesuses do autor, porque Jesus, o personagem que o autor está criando, ou seja, esse personagem aqui, ele está na cabeça do autor da narrativa. Ele está olhando para o papel e está escrevendo, criando Jesus. Então, esse é o outro Jesus. E o terceiro Jesus, o terceiro tipo de Jesus, na verdade, né? Que aqui são tipos. Cada um tipo desse aqui se ramifica. Existem espécies. O terceiro tipo de Jesus é o Jesus que está nas igrejas. Aí cada um tem um Jesus diferente. Então, esses Jesuses, eles se coexistem. E nós analisamos eles. Claro que o Jesus histórico é objeto do historiador. O Jesus da cabeça do autor é objeto do exegeta. O Jesus presente hoje nas religiões, nas igrejas, é objeto dos teólogos. E nós convivemos no meio disso tudo. Dentro desta pessoa multifacetada. Dentro deste multiverso. É por isso que nós estamos aqui na Labá, Surimicanderébia, na multiversal, porque nós analisamos estes Jesuses e falamos para você, isso aqui está errado, isso aqui está mais próximo. Então, nesse momento, estamos falando de quê? Que o Jesus que está na mente do escritor, esse Jesus que ele está escrevendo, criando este personagem, utilizando para esta obra literária os títulos que foram atribuídos e que estavam sendo atribuídos ao imperador. Portanto, meu amigo Francis, isso que você vai fazer aí, que nós estamos fazendo aqui no canal, de mostrar essa relação, e as relações são infinitas. Essas relações entre Jesus e o imperador. Primeiro que Jesus é chamado logo de rei. Ele faz parte da realeza. Essas relações, isso que nós vamos fazer, é mais do mesmo. Porque os próprios teólogos cristãos, evangélicos, eles estão já dizendo para as comunidades evangélicas. Mas, como muitos não aceitaram o método histórico crítico, porque muitas coisas, viu, Francis e Primo, muitas coisas que os teólogos já discutem nos seus seminários, não estão nas igrejas. Há mais de 200 anos que nos seminários, que para o método histórico crítico, Moisés não é o autor do Pentateuco, mas nas igrejas ele continua sendo ainda. São várias realidades que nós vivemos. Né? Aí você pergunta, vem cá, como é que Moisés está escrevendo aqui sobre a morte dele? O que é isso aqui? Como é que pode? A morte de Moisés, ele que escreveu isso? Não, aí foi uma inspiração. Ué, Scania, você está duvidando de Deus? Para Deus tudo é possível. Alabaço, não é possível uma coisa dessa. Eu passo a palavra para meu amigo Primateu, meu amigo França. Não tem condição de negócio desse, não. Sobre isso daí que tu falou da questão do Moisés escrever a própria morte, isso, me corrija se eu estiver errado, também acontece com Lucas, quando ele fala, é Lucas que fala que foi testemunha ocular, não foi? Mas como que ele foi testemunha ocular? Como que ele foi testemunha ocular? Não, Lucas ele ouviu, ele fez uma pesquisa a mando desse Teófilo e escreveu Lucas. A testemunha ocular seria Mateus e João. João, Francis tem um versículo aí que acaba com essa conversa. Mateus fala de Mateus na terceira pessoa. Jesus foi lá, se encontrou com Mateus. Não, peraí, como é que é? Não, que ele se encontrou com Mateus, Levi, filho de Alfeu. Ou seja, ele era para ter se referido àquilo na primeira pessoa. Não foi Mateus. Esses títulos, respeito aí aos meus amigos, aos meus colegas teólogos, né, ao Ferreirinha, que sempre
é um grande professor de manuscritologia e defende isso, como a teologia normativa defende, mas esses títulos, eles só aparecem efetivamente no segundo século. Esses títulos não fazem parte dos textos originais, não fazem parte. Então não está lá, Mateus escreveu, Mateus escreveu, como está as cartas de Paulo. Então são nomes atribuídos. Os evangelhos são documentos anônimos. Então Mateus, espera-se pela teologia normativa, que Mateus tenha sido testemunha, que João tenha sido testemunha, mas não é isso que nós encontramos nos textos. Agora, Marcos e Lucas são testemunhas oblíquas, né? Ouviu de quem viu. Imagine aqui agora, Segunda Guerra Mundial, o cara chega lá na Alemanha, começa a escrever uma literatura que tem um cara inimigo do Hitler, cheio do título de Hitler. Não, isso aqui é o verdadeiro Führer, né? Führer. É esse camarada aqui. Ele que é o verdadeiro. É verdade. Olha, quando a gente vê plantão, aparece lá, pronunciamento, como é que diz? Alguém lembra aí do nome? Pronunciamento, não é imperial, porque não é no império. Pronunciamento da presidência da República. Tem outro nome, velho. Como é que... Uma notícia, algo que saia lá do... Presidencial, né? Hã? Presidencial? Pronto. Pronunciamento, notícia presidencial. Pronto. Notícia... Essa notícia presidencial aí é evangelho da época. Tu já imaginou um cara tá dizendo que um camarada lá inimigo aqui do Brasil, que nasceu em uma terra de sediciosos, que esse cara, tem agora aqui um pronunciamento da presidência da República. O que é? Nasceu aqui um revoltoso. Não. E esse revoltoso, e esse nascimento desse revoltoso, fazer sucesso em Roma. Ele fez sucesso em Roma. Ou seja, nós estamos falando de quem? De um personagem. Esse aqui é o segundo Jesus. É o Jesus que está na mente do escritor. Porque na narrativa, como diz o professor Oswaldo Ribeiro, o que nós temos de concreto ali são as palavras do narrador. Então, quem é que nós temos aqui para analisar? O texto. É o texto que temos que analisar. É o que está na mente dele. Na mente de quem está criando aquele personagem. E quando a gente faz esse trabalho aqui de paralelismo, esse trabalho utilizado, mal falado falaciosamente pelos cristãos, chamado de paralelomania, é assim agora, viu? Você não pode apresentar os paralelos, ver ele com paralelomania, utilizando a falácia da ridicularização. Toda vez que você for falar de paralelo, o cara que está ouvindo, o público que está... Quem está ouvindo você falar vai logo associar. Paralelomania. É o que é isso? Falácia. Ridicularize o seu opositor e você vai ganhar o debate.